Doutrina da Trindade. Antes vamos orar? Fica sobre os seus pés aí então. Pega uma água para mim, tem uma água lá na geladeira. Você pega, Paulo, para mim, por favor? Tem uma água com gás lá que eu comprei lá. Quem se habilita a orar por nós? Amém. Sim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Se assenta aí. Glória a Deus. Deixa eu dar uma introdução aqui. Abra sua Bíblia comigo. Em Números, capítulo de número 2. Capítulo de número 6, versículo de número 22. Números, capítulo de número 6, versículo de número 22. Do 22 ao 26. Número 6, a partir do verso 22. Do 22 ao 26. Número 6, do 22 ao 26. Pode subir ali, entendeu? Número 6, do verso 22 ao 26. Acharam aí? Sim? Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. Verso 1, 24. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Verso 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse texto aqui na Bíblia é conhecido como o texto da bênção sacerdotal. No Novo Testamento nós temos aquilo que a gente termina todo o culto aqui com a bênção apostólica. E no Antigo Testamento tem essa bênção aqui chamada de bênção sacerdotal. Que se você for enxergar, né, detalhadamente, você vê que ela é dividida em três. Porque Deus é um só. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é um só, porém ele é três pessoas. Hein? A triunidade de Deus é isso. Ele é três pessoas, porém ele é o único Deus. Então, quando se fala de pessoas, ele tem sua personalidade. Tem o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. Porém, quando se fala de Deus, ele é um. Então, trindade não é uma palavra que a gente encontra na Bíblia, mas é uma palavra que foi, né, direcionada a definir esse Deus que é três pessoas. Né? A gente sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas eles não se movem de forma singular. Por isso que trindade é triunidade, três pessoas em plena unidade. Amém? Então, Deus, ele é trino. Deus Pai, Filho e Espírito. Porém, ele é um único Deus. A gente não pode dizer que é deuses. Amém, gente? Porque a própria Bíblia, Isaías, Deus fala isso. Ele fala assim, ó, eu não sou, não existe outro Deus além de mim. Eu sou o único. Então, é muito difícil, às vezes, estudar de forma leviana a Trindade por isso. Porque se de repente você pega um texto isolado, o que você vai começar a pensar? Que é três deuses e três pessoas. E não é. E é isso que tem que começar já enraizado no seu coração. Não é três deuses. É um único Deus. Porém, são três pessoas. E aí, por que eu peguei esse texto aqui do Antigo Testamento? Porque eu quero aqui nessa introdução trazer algum sentido para você. O qual? Esse Deus que é trino, ele sempre se deu
a revelar dessa forma. Por exemplo, lá em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz o quê? Façamos o homem, conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então, ele já está dizendo que ele não está de uma forma singular ali. Ele está dizendo assim, eu faço o homem, ou eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos. E quando ele está ali dizendo façamos, a palavra está no plural, e aí ele também está dizendo, está escrito para mim e para você o quê? Que ali no caso está Deus e Jesus, que era o verbo até então, né? A gente vai chegar lá, era apenas uma palavra, e aí tem na terra quem? O Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito pairava. Então Deus Pai, Deus Filho estava na eternidade, porém Deus Espírito já estava pairando sobre a terra. Então isso que precisa começar já a enraizar. Estudar a Trindade é 3 pessoas, porém um único Deus. E esse Deus, ele pode falar de unidade porque ele vive unidade. Então a gente precisa já de cara entender essas coisas. Isso aqui, ó, 3 pessoas e um único Deus. Repita comigo. 3 pessoas, um único Deus. Amém? Então vamos lá. Agora abra comigo aí sua Bíblia, que aí eu vou, só para a gente pincelar dentro desse texto, abra a bênção apostólica aí, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. 2 Coríntios, é o último versículo de 2 Coríntios. Pode pôr 2 Coríntios 13, 13, filho. Ali. Vamos lá. Olha o que diz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós todos. Amém. Então você vê que na antiga aliança tinha um Deus se revelando como? Em 3 bênçãos. Lá em Números 6, 22, 3 bênçãos. E aqui, 3 bênçãos também, que é chamado de bênção apostólica. Lá a bênção sacerdotal, aqui a bênção apostólica. Como eu tinha falado, a palavra trindade não existe, mas a gente sempre vai enxergar, por toda a Bíblia, um Deus que não é sozinho. E quando ele quis se revelar, ele também não se revelou de forma isolada. Ninguém encontrou Deus. Deus quis se revelar. E quando ele quis se revelar, ele se revelou de forma trina. Ele não se revelou de forma isolada. Ele não se revelou fazendo algo sozinho. Não, ele se revelou dizendo que ele não estava sozinho. Que ele é um Deus de unidade. Então, não tem como eu ter unidade se eu sou singular. Amém? Não, eu ando em unidade. Para eu andar em unidade tem que ser mais de uma pessoa, concorda? Então, o Deus de unidade não tem como ser sozinho. Por isso que nos atributos nós aprendemos, e a trindade, essa triunidade de Deus, tem muito a ver com a matéria que nós estudamos. Por quê? Porque cada atributo revela também uma faceta de Deus. E você vai ver que essa faceta, elas não são colocadas, como explicou muito bem, não tem uma maior, não tem outra menor. E a gente precisa ter um cuidado quando falamos dos atributos, por quê? Porque nós temos uma inclinação para um atributo que a gente é meio que afeiçoado. O cara se afeiçoa com o atributo do amor de Deus, e aí o cara às vezes só quer pregar o quê? O amor de Deus. O cara só quer falar que Deus é amor. O cara se sente um justiceiro na terra, aí ele vai falar o quê? Que Deus é justo. O cara é um misericórdia. Então a gente não pode pegar quem Deus é, dividir ele e pegar uma parte que me interessa, ou que eu mais gosto, e falar assim, Deus é isso. Não, Deus é tudo o que nós estamos aprendendo. E muito mais. Amém? Então, lá no Antigo Testamento, tem a bênção sacerdotal, que era dividida em 3. E aqui nós temos também a bênção apostólica, que é dividida em 3. E aí, vamos ver, eu quero ler alguns versículos com você, que vai dar base do porquê a palavra trindade precisou ser colocada como um estudo, né, da teologia. Então, abre comigo também ali, Mateus capítulo 13, 3, verso 13. Mateus 3, verso 13. Do 13 ao 17. Eu vou ler alguns textos que reforçam sobre essa questão da trindade e a gente vai discorrendo aí. Vamos lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele.
Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. Então ali a gente está vendo que a pessoa de Jesus estava batizando. Amém? E eis que se lhe abriram os céus e viu o quê? O Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre. Então ali a gente já está vendo duas pessoas. Volta lá. Duas pessoas nós estamos vendo ali, né? Está dentro do texto. Jesus e o Espírito Santo. Vamos lá, pode pular para o próximo verso. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem gera alegria em mim. Então aqui aparece a terceira pessoa. Essa terceira pessoa quem é? Deus Pai. Então Deus Filho está na terra, Deus Espírito e Deus Pai estão na eternidade. Jesus batiza para cumprir um propósito e naquele momento nasce mais um texto que reforça a palavra Trindade. Você está vendo Deus do céu dizendo, este é o meu filho amado. Enquanto ele está dizendo isso, o Espírito Santo está descendo em forma corpórea para capacitar Jesus para o ministério que Deus tinha confiado nas mãos dele. Então a gente está vendo que, da mesma forma que lá em Gênesis, quando Deus começou todas as coisas, ele se revelou como uma pessoa, como um trino, como sendo três em um, e também nos evangelhos, que é o outro texto que a gente vai ler daqui a pouco em João, a gente vai ver que nos evangelhos, no início dos evangelhos, ele se encarrega também de dizer, olha, eu não sou sozinho, eu não sou isolado, não estou fazendo isso tudo sozinho. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, existe o Deus Espírito. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito e a pessoa do Filho. Amém? E todos esses três são Deus. E a gente precisa entender que eles não são Deus no sentido um é maior e outro é menor. A gente não pode, porque, por exemplo, numa casa comum, quem é maior numa casa comum? O pai ou o filho? O pai. A mãe ou o filho? A mãe. Mas ali não. Ali a gente não é porque Deus é o pai que ele se coloca como maior. Não é porque o Espírito, o ministério do Espírito é esse agora que nós estamos vivendo. A gente vive o ministério do Espírito. A gente viu Deus Pai se mover no Antigo Testamento. A gente viu Deus Filho se revelar no Novo Testamento. E a gente está vendo a condução de todas essas coisas. E o Espírito revelar quem é o Pai, quem é o Filho e o propósito eterno. Mas isso não quer dizer que um é menor do que o outro. Amém? Senão a gente começa a falar assim, então se Deus é o Pai, então quer dizer que Jesus é menor que Deus? Não. Até porque o propósito de Jesus o colocou nesse lugar. Põe ali para a gente ali, Carlos, Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado o quê? Onde? Se foi dado a ele naquele momento, é porque ele ainda não o quê? Não tinha. Mas por que ali ele não tinha? Porque ele tinha, o verbo se fez carne, ele tinha encarnado. E aí quando ele encarnou, o que diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5? Que ele se esvaziou. Então se Jesus tinha se esvaziado de quem ele era, logo ele precisava novamente ser preenchido de quem ele era. E quando que ele foi preenchido? Você viu que ele viveu 3 anos e meio de cumprimento de ministério, porém só depois da ressurreição ele fala isso. No sentido de foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito. Então Jesus tinha se esvaziado para entrar num corpo humano, para caber num corpo humano. Porém, quando ele cumpriu o propósito, e ele só pôde cumprir esse propósito, porque mesmo no corpo humano, ele não deixou de ser Deus. Então, mesmo quando Jesus estava no corpo humano, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Mas ele precisava cumprir o propósito. Qual era o propósito dele? Morrer numa cruz em favor de todos nós. Então, quando ele morre e ressuscita, ele vai e diz ali, ó, e chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se foi dado todo o poder no céu e na terra para ele, isso significa que ele é menor que o Pai? Ele é menor que o Pai? Não.
Então não é porque existe o Deus, não é porque existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito que um é maior que o outro. Então vai, lê os próximos 2 versículos, pode pôr. Que aí vai falar também sobre ensino. Pode pôr os próximos 2. 19 e 20. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos lá. Quem falou essas palavras? Jesus. Mas ele está aqui em corpo? Não. Mas quando ele falou aquelas palavras, ele estava no corpo? Sim. Mas ele garantiu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está conosco na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Abre ali agora para a gente entender. Vai lá. Romanos capítulo 12, verso 4. Romanos 12, verso 4. Deixa eu ver se é Romanos mesmo, que eu sou mega para confundir esses dois textos. 1 Coríntios 12, 4. Não é Romanos não, filho. 1 Coríntios 12, 4. Sempre confundo esses dois textos. A gente ratificou que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, e agora eu quero aqui dar um enfatizado no Espírito. Vamos lá. Ali você vai ver a manifestação dos dons, você vai ver Deus falando dos dons, e você vai ver que quando chega nesse ponto, o Espírito Santo também trabalha nessa distribuição. Para dar dons aos homens tem que ser Deus, amém? Amém, gente? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Você viu que falou do Espírito, agora está falando Senhor, o Senhor ali é Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você viu ali que ali começa dizendo o quê? Que o Espírito trabalha dando dons, que o Senhor trabalha dando dons, e o Senhor é Jesus, e que Deus trabalha dando dons. Então, eles são Deus. Amém? Tanto o Espírito, tanto Jesus, tanto Deus, ele é Deus. Então, não existe um que é maior do que o outro. Eles trabalham de forma unificada. Abre comigo aí também, para a gente reforçar que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 4. Atos capítulo 5, do verso 1 em diante, pode abrir. Capítulo 5, do 1 ao 4, tá, filho? Vamos lá. Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, da herança? Vai, verso 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você vê que a primeira expressão que aparece é o Espírito Santo, falando que ele tentou enganar o Espírito Santo. E depois termina fechando, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Ali começa dizendo que ele estava mentindo, né, que Satanás encheu o coração dele, e fala da pessoa do Espírito. E ali termina dizendo: não mentistes a homens, mas a Deus. Está querendo dizer que o Espírito Santo é Deus. Quem está entendendo até aqui? Então a gente precisa entender isso nessa matéria. Não existe, o Espírito Santo veio por último, ele é menor. Jesus é o Filho, ele é menor. Não existe o maior e o menor. Existe um único Deus soberano, poderoso, com seus atributos revelados, no controle de todas as coisas. E esse Deus
se revela em 3 pessoas. Amém? Está entendido até aí? Está claro? Então vamos lá. Vai para a segunda página da sua apostila aí. Você estava na primeira, vai para a segunda. Amém? Está aí os fundamentos bíblicos da Trindade. Aí pode pular essa primeira parte aí que já está explicada. Eu já expliquei. Vai para o segundo parágrafo aí. O leitor ocasional das Escrituras encontrará somente 2 versículos em toda a Bíblia que parecem, à primeira vista, passíveis de serem interpretados como fundamentos na doutrina da Trindade. A gente já leu um e a gente já leu outro. Aqui até está o versículo errado, mas a gente já leu esse texto. Esses 2 versículos tornaram-se profundamente arraigados na consciência cristã. O primeiro devido à sua associação com o batismo e o segundo por meio do uso disseminado da forma em orações e cultos cristãos, que no caso é a bênção apostólica. Contudo, esses 2 versículos, tomados em conjuntos ou isoladamente, dificilmente podem ser concebidos como aquilo que o constituiu fundamento da doutrina da Trindade. Pode pular para a próxima página. Pula esse primeiro elemento aí, essa primeira parte aí dos versículos e vai para o próximo parágrafo aí, antes de sabedoria. A mesma estrutura trinitária é encontrada no Antigo Testamento. 3 principais personificações de Deus podem ser notadas em suas páginas, as quais conduzem naturalmente à doutrina cristã da Trindade. São elas, tem 3 pontos aí: sabedoria, palavra de Deus e Espírito de Deus. Quando você vai para o Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente vê muita força na questão da Trindade, a gente vê muita força. No Antigo a gente não vê tanta força. Porém, quando você pega alguns textos isolados, você vai ver que Deus ele meio que vai se revelando dentro desse contexto de ser trino. Como diz aqui, em sua sabedoria, põe ali o texto para mim, cara, só. O de Provérbios 1, do verso 20 ao 23. Você vai ver que Deus ele está falando num personagem e ele está dizendo que ele não está ocultando a sua sabedoria. Amém? Então está falando de uma sabedoria revelada. Põe lá. A suprema sabedoria, altissonantemente, as traduções pegam nós, né? Clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, que é ignorantes, amareis a necessidade? Pô, podia ter pegado uma tradução mais tranquila, né? E vós, escarnecedores, que é zombadores, desejareis a zombaria. E vós, ó loucos, nem terminei. Volta lá. Ah, já está em outra tradução. Amém, glória a Deus. Vai, isso aí. Fica melhor. E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E até quando... E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelareis as minhas palavras. Então, o Deus de sabedoria, ele sempre quis se revelar. Então, quando você vai ver o Antigo Testamento, você vai ver Deus se revelando a sua sabedoria e se testificando através da palavra dele. Então, primeiro ponto, sabedoria. Deus nunca quis que o ser humano fosse ignorante. Amém? Nunca foi o plano de Deus que o ser humano não o conhecesse. Nunca foi. Porque senão Deus continuaria, e existe até uma linha teológica, né, que fala que Deus ele não compartilha de quem ele é com o homem. Ele não se mistura com o homem. E isso não é uma verdade. Deus ele sempre se deu a conhecer. E não tem como ele se dar a conhecer se ele não derramar sabedoria. Então ele está falando assim, até quando vocês vão ficar sem conhecimento?
Até quando vocês vão ficar sem sabedoria? Está gritando, minha sabedoria está gritando pelas praças. Eu estou fazendo de tudo para que vocês me conheçam. E vocês estão buscando a zombaria, vocês estão buscando aquilo que uma vez eu vi o pastor Rodrigo falando que eu achei fantástico. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos a capacidade de conhecer Deus. Deus nos deu essa capacidade de conhecê-lo. E Ele quer que nós o conheçamos. E uma vez eu vi o pastor Rodrigo falando algo sobre cultura inútil, que eu achei fantástico. Porque ele chamou de cultura inútil o quê? Aquilo que nós sabemos, mas não gera nenhum tipo de utilidade na nossa vida. Não é útil. Por exemplo, existe cara que é tão fissurado em time de futebol que se eu perguntar para ele assim, o cara nem estava vivo na época, se eu perguntar assim, qual é o time, me fala o nome dos jogadores do Flamengo de 81. O cara sabe, olha lá, levantou um ali atrás dizendo que sabe. Agora vamos lá, qual é a utilidade disso na vida da pessoa? Nenhuma. Então você viu que nós temos a capacidade de buscarmos essa sabedoria? E o Antigo Testamento fala muito de sabedoria. A gente vê isso no livro de Jó, a gente vê nos Salmos, a gente vê que Deus criou livros que é chamado livro de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes. São livros chamados livro de sabedoria, de fácil entendimento. Você lê e você absorve aquilo. É tanto que Provérbios tem 31 capítulos, o mês que tem mais dias tem 31 dias. Isso é o quê? Dando a entender que Deus quer que a gente esteja lendo um capítulo por dia, pelo menos. Então nós precisamos entender que não somos ignorantes porque não podemos aprender. Somos ignorantes porque não queremos aprender. Porque tudo aquilo que é do nosso interesse, nós aprendemos. Irmão, quantas coisas que eu e você não dominávamos e que hoje nós dominamos. Quantas coisas. Por exemplo, a gente pode usar qualquer coisa, irmãos. Tem dentro da tecnologia, celular. Por exemplo, eu estou tirando carteira de motorista. Eu não sabia dirigir, estou aprendendo a dirigir. Isso, eu não estou adquirindo de alguma maneira o conhecimento? Claro. Eu e você, talvez há um ano atrás, a gente não sabia alguma coisa. E hoje a gente sabe. E tudo que nós sabemos teve que ter de nós um tempo investido. Teve que ter de nós o tempo investido. Então, não é Deus que se esconde. É você que não está indo até onde ele quer que você esteja. O Deus do secreto é o Deus que vai dar sabedoria. Põe ali Tiago, capítulo 1, verso 7. Vamos ver se é isso mesmo. Tiago 1, 7. Não é esse Tiago da Paulinha não, tá? Muito menos o da Érica. Vamos lá. Volta um. Deixa eu ver se... Volta, põe no 6. Põe no 5. Aí, isso aí. Vamos lá. Se algum de vós tem falta de... rogai ou peça a Deus que alguns... É isso que está dizendo o texto? A alguns, a todos concede liberalmente com grande alegria. Vai. Todavia, peça com o quê? Com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Pode fechar no 7. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor. Então pare e pense. A sabedoria é para alguns ou é para todos? Nós temos que buscar ela na pessoa de quem? De Deus, né? Deus. Pai, Filho e Espírito. Temos que buscar ela em Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça que a todos dá livremente. A palavra livremente ali é a mesma palavra que ele termina dizendo, eu quero que você seja sábio. Eu vou ficar alegre se você for sábio. Só que aí manda a gente pedir com fé. A nossa fé está firmada em quem? Em Jesus, na pessoa de Jesus. Então, eu peço através de Jesus. É como se eu chegasse diante de Deus. A Trindade está em nosso favor. Nós nos relacionamos com a Trindade, amém? Então, é como se a gente chegasse diante de Deus. Às vezes eu até oro assim, eu falo, Pai, em nome de Jesus e através do Teu Espírito, faça isso. Porque essa é a linhagem que Ele está trabalhando agora. É o Deus Pai que ratificou, deu um nome a Jesus, que é chamado de um nome que é sobre todo nome. Só que esse Jesus disse que a operação é do Espírito. Eu preciso subir, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou derramar do meu Espírito. Então, como ele trabalha? O Deus Pai, a pessoa do Pai, deu autoridade ao Filho.
e o Filho derramou o Espírito, e esse Espírito concede sabedoria. Então, por isso que o certo, às vezes, de orar, por isso que a Bíblia fala que Jesus fala, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, em meu nome, a fé em Jesus. Então, quando você tiver falta de sabedoria, Jesus, dai-me sabedoria. Eu sei que o Senhor derrama. Aleluia. Alguém passa o dedo aí, desconecta, rejeita aí. Pode... Aleluia. Está acabando essa aula para colocar no modo avião. Esqueci de colocar no modo avião. Foi mal, gente. Perdoa. Então vamos lá. Terminou a aula, né? Então vamos lá. Mas só para fechar esse raciocínio aqui. Quem aqui quer ser sábio? A sabedoria mora dentro de você. Tá. Eu vou ler. A sabedoria mora dentro de você. Então Deus ele foi tão generoso que ele falou assim: ó, se alguém tem falta de sabedoria, então, irmão, para qualquer decisão da sua vida, está precisando de sabedoria, pede a Deus, em nome de Jesus. Vai para as Escrituras e fala assim: Espírito Santo, me revela. Porque é assim que ele faz. A Lelinha estava até brincando ali, falando assim: ó, não vai fazer prova não, difícil não, porque nem todo mundo teve uma experiência igual a sua, com feixe de luz, que não sei o quê. Vai devagar com os meros mortais. Eu falei: não, nós somos todos iguais. O Espírito que aqui habita é o mesmo Espírito que aí habita, e ele quer te ver sábio. Amém, gente? Então, esse Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito, ele quer se revelar ao ponto de que você tenha sabedoria. Sabedoria em todas as áreas da sua vida. Peça com fé. Aí, agora, olha o que eu acho interessante, para a gente finalizar ali. Ele fala assim: não peça duvidando de forma nenhuma. Porque quem duvida é como as ondas do mar, levada pelo vento. O que a onda do mar faz? Vai e volta. Vai e volta. A sabedoria de Deus não vai e volta. A sabedoria de Deus, além dela ir, ela guia aqueles que o coração se alinhou a ela. Por isso que que Hebreus fala assim, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, e sim naqueles que avançam, porque a sabedoria de Deus, ela não vai fazer você retroceder, ela vai fazer você avançar. Você já experimentou fazer um tipo de oração? Vou te dar uma dica. Fala assim: Deus, uma hora você faz esse tipo de oração com ele, conversando com ele. Fala assim: eu sou tão bom nisso, mas eu queria ser melhor numa outra coisa. Eu abro mão dessa cultura inútil na minha vida, porque existe na sua vida e na minha vida culturas inúteis. Por exemplo, eu vou usar da minha vida uma cultura inútil. Eu uso, mas é uma cultura inútil, não edifica a minha espiritualidade. Eu gosto de pássaros, e aí eu sei a comida que eles gostam, eu sei a estação que é de procriar os pássaros, eu sei quando uma fêmea está pronta, quando o macho está pronto, eu sei isso tudo, eu pesquisei isso tudo, eu sei, mas eu abriria mão disso tudo para ter a sabedoria do Senhor. Então, que tal de vez em quando você olhar, porque aqui, todos nós aqui dominamos de uma área. Você vai lá e fala: Van, qual é o melhor óleo que você tem na sua loja aí? Van tem uma loja de óleo de carro. Aí ele vai falar assim: se ele quiser, né, ser justo, ele não vai ser igual alguns irmãos, não. Outro dia eu fui comprar um whey, eu falei assim: qual é o seu melhor? Não me fala não vai não olha o preço, não. Eu parcelo no cartão. Quero o melhor, quero um eficaz, porque eu só estou perdendo peso. Aí o cara foi e falou: não, o melhor para você é esse. Aí depois cheguei em casa, pesquisei, o melhor não era aquele. O cara tinha um montão melhor. Ele queria me vender o quê? Ele queria me empurrar, porque de repente estava agarrado. O que eu estou querendo te ensinar com isso? Que de repente, Deus não vai fazer isso. Deus não vai te empurrar o que está agarrado. Deus quer te deixar sábio. Você precisa pedir com fé. Parar de limitar, de colocar a sabedoria de Deus limitada à sua falta de capacidade. Deus, ele nos capacita. A Bíblia fala que ele usa as coisas loucas. O que é um louco, um nécio, um cara que não sabe nada? Deus, às vezes, eu sou doido, não aprendo nada, pastor, não entendo nada. Isso vai mudar na minha e na sua vida. Nós vamos aprender, nós vamos entender. A Bíblia fala que Deus usa as coisas desprezíveis. Não pensa que Deus está procurando lá um médico formado para usar, não. Se ele quiser, ele vai usar um médico formado. Mas se ele quiser, ele vai usar também ali, como diz o Luiz Hermínio, né, o filho do Zé, da esquina ali, que estudou até a 4ª série. Amém, gente? Deus não está limitado à sua falta de capacidade. Então, ora desse jeito, fala assim: Deus, eu me dediquei tanto para me tornar um cara fera aqui, ó, na minha loja,
no meu trabalho, naquilo que eu faço. Você vai conversar com o Tiago ali sobre Uber, o Tiago sabe os horários de trabalhar, sabe o horário que tem mais movimento. Não, aqui a dinâmica está isso, a dinâmica... Irmão, quando a gente quer mesmo de verdade uma coisa, já era. Então, talvez a falta de sabedoria que tem na sua vida é pela falta de desejo de verdade. Peça com fé. Peça não duvidando. Porque senão você vai e volta. Vai e volta. Não, você tem que avançar, irmão. Amém? Amém. Eles pediram para eu ler um texto, eu vou ler para a gente finalizar. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de e revelação no pleno conhecimento dele. Você vê que ali está revelada a Trindade, né? Volta lá só para eles verem, ó. Para que o Deus, está falando da pessoa do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da pessoa do Espírito, e ali vos deu o Espírito de sabedoria, está falando da pessoa do Espírito. E está falando que ele vai dar sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vai, no verso 18. Ora, oro ainda para que os olhos do vosso coração, tem uma tradução que diz olhos do vosso entendimento, sejam o quê? Iluminados. Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então você está vendo que o Pai, o Filho e o Espírito, eles estão trabalhando exatamente para mostrar quem ele é para nós. Então a doutrina da Trindade, além de ratificar que esse Deus trino que trabalha... Imagina, é muito bom servir esse Deus. Irmão, quem aqui é casado? Tem um marido, uma mulher, mora com alguém. A Bíblia fala que quando você se junta com essa pessoa, quando você casa, você se torna o quê? Mas tem dia que você pensa que eu sou só uma carne nada. Essa pessoa, a gente pensa diferente demais, não é possível. Que troço mais doido que Deus está falando aí. Como que eu posso ser uma carne que pensa tudo diferente de mim? Por quê? Porque temos as nossas naturezas singulares. A gente é sim uma carne só, porque Deus abençoou para sermos. No caso, eu e a Samanta, nós somos sim uma carne só. Porém, a gente tem diferenças. Agora, isso não acontece na Trindade. Isso não acontece. Por quê? Porque nós somos fadados ao erro. A Trindade não. Amém? Então, eles são pessoas, 3 pessoas, e pensando exatamente da mesma forma. Fala assim, eu quero isso lá em casa. Aleluia. Amém? Fica de pé, deixa eu te abençoar. Você tem que ver, o Gabriel falou assim, em nome de Jesus, a Stephanie está atrás dele. Assim, Amém? Fica sobre os seus pés. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa primeira aula. Continua a falar aos nossos corações. Nós queremos mais conhecer sobre esse Deus trino, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito, mas é um único Deus, num único propósito de nos dar sabedoria, conhecimento para que a gente viva uma vida, ó Deus, sabendo quem o Senhor é e agradando o teu coração. Toma nosso momento de comunhão, nosso intervalo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vai lá.